Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Bem, nós estamos nesta segunda semana da Quaresma. Nesta quinta-feira ouvimos no Evangelho, pois, uma parábola de Jesus. Jesus conta a parábola do rico avarento e do pobre Lázaro. Já agora, esta parábola só aparece em São Lucas, no Evangelho de São Lucas, e é a única vez que Jesus, ao contar uma parábola, põe um nome a uma pessoa na parábola, ou seja, chama-lhe ao pobre Lázaro. O rico nós não sabemos como é que se chamava, mas o pobre sabemos que se chamava Lázaro. É uma parábola conhecida, dizia que havia um rico que se banqueteava, etc., e um pobre que estava junto ao seu portão coberto de chagas. O rico não se preocupava com o pobre, nem queria lá saber do pobre, morreram ambos, o rico foi para o inferno, o pobre foi para o céu. E depois dá-se um diálogo entre o rico e o pobre, e depois já, digamos assim, no final diz-se que é impossível passar de um lado para o outro já na vida eterna. Ora bem, por um lado, o que é que nos diz a parábola? Nos diz que a morte é o momento em que chega a hora da verdade. Ou seja, podia parecer que o rico não tinha nada a temer e o pobre tudo eram dificuldades, mas, no entanto, a morte é o momento, é a hora da verdade. E porquê que sofre o rico? Porquê que o rico não foi para o céu? Porque não fez caso do pobre. Não por ser rico, mas porque usou mal a riqueza. Servia ao dinheiro, logo não podia servir a Deus nem fazer o bem ao próximo. Era egoísta, estava centrado em si, não via os bens materiais como aquilo que são, um dom de Deus, que Deus nos pedirá contas de como os utilizamos e também como ajudamos os outros com esses bens. Lázaro era pobre, mas também era um homem piedoso. Não é uma simples inversão de papéis, não é que o rico vai para o inferno e o pobre vai para o céu, isto sempre acontece assim, não é? É uma verdadeira retribuição por aquilo que fizeram nesta terra. Ou seja, o rico foi ímpio, não se preocupou com Deus, não se preocupou com o próximo, foi egoísta, viveu para si próprio, e o pobre era piedoso, pois preocupava-se com os outros, etc. E como tal, pois recebeu esta retribuição eterna. Não foi a pobreza, diz São Gregório Magno, Papa, não foi a pobreza que levou Lázaro para o céu, foi a sua humildade. Não foi a riqueza que levou o rico para o inferno, mas o seu egoísmo, o seu orgulho e o seu desprezo pelos outros. Não é tão interessante este comentário deste Papa sobre esta parábola que contou Jesus e que há uns anos atrás o Papa Francisco utilizou como tema de fundo da sua mensagem para a Quaresma. Exatamente agora, pois este tempo estamos a ver este ano, mas foi há uns anos atrás, esta parábola que o Papa usou como tema de fundo. E depois dá-se uma coisa muito interessante no final da parábola, é que quando o rico percebe que não pode ir para o céu, que não adianta, que não pode passar para lá, que os seus tormentos não podem ser aliviados, o rico diz assim: peço-te, pai Abraão, que mandes Lázaro à minha casa paterna, pois tenho 5 irmãos, para que os previna, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Parece que o rico está preocupado com os seus irmãos, dizer, olha, se alguém vai lá avisá-los, eles são capazes de retificar e não chegarem cá. Disse-lhe Abraão, disse ao rico, eles têm Moisés e os profetas, que ouçam a palavra de Deus, que ouçam aqueles que já pregam, que leiam o Evangelho, que meditem na vida de Cristo. Mas ele insistiu, o rico, não, pai Abraão, se algum dos mortos for ter com eles hão de se arrepender. Então disse Abraão, se não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, também não se deixarão convencer se alguém ressuscitar dos mortos. Ora, esta frase ou este diálogo final faz-nos meditar que para quem não quer crer, para quem não quer acreditar, os milagres não valem nada. Ou seja, as pessoas acabam por acostumar-se. E agora pensava que todos nós sabemos que no dia 13 de outubro de 1917 houve um milagre do sol em Fátima e estavam 80 mil pessoas lá que viram um milagre anunciado. Houve muita gente que se converteu, sem dúvida nenhuma, mas outras pessoas não. Há histórias de pessoas que, quiseram mudar de vida, mas depois não mudaram de vida, não se aproximaram mais de Deus. Porquê? Porque a vida, uma pessoa não acredita só devido aos milagres, podem facilitar, mas não é o motivo.
para acreditar temos que querer acreditar, temos que ter boa vontade. De facto, a fé é suficientemente clara para que acreditar seja razoável, mas é suficientemente escura para que acreditar seja um ato livre. Por isso Deus não respeita a nossa liberdade. E se nós não queremos acreditar nele, nós podemos não acreditar. De facto, isso não significa que ele deixe de existir porque não acreditamos. É evidente que ele existe. Ele existe. Agora, quer acreditemos, quer não. Claro que uma pessoa quando diz que não acredita em Deus, acaba por viver como se ele não existisse. Não é? Mas o que está claro é que não é por aparecer um milagre, não é? E basta que a pessoa olhe à sua volta, veja que este mundo é um verdadeiro milagre, e a ordem que existe na natureza, a ordem que existe em nós próprios, todo o mundo biológico, todo o mundo dos astros, o mundo das galáxias, tudo isso é um verdadeiro milagre, que cumpre umas leis que nós não demos, etc. E se a pessoa olhasse e à sua volta, veria como tudo isto grita a existência de Deus. Mas claro, Deus respeita essa liberdade. É a lição que tiramos desta parábola. E disse o Papa Bento XVI, também comentando esta parábola, disse: o nosso destino eterno está condicionado pela nossa atitude. Pela atitude que temos diante de Deus, das coisas de Deus, da vontade de Deus, da formação, que procuramos conhecer a Cristo e perceber a sua mensagem de salvação, porque Cristo vem para nos salvar, não é? Evidentemente. Não é? E enquanto estamos neste mundo, devemos ouvir a Deus e esforçar-nos por convertermos-nos. Caso contrário, depois da morte, já isso não é possível. Não é? O rico já não conseguia converter-se depois da morte. Não é? E nós estamos precisamente num tempo de conversão, que é a Quaresma. E uma coisa que a Igreja nos diz é que temos que ouvir com mais atenção a palavra de Deus. E temos que pensar, não é? O que é que vai bem na nossa vida e agradecer, mas também temos que pensar o que é que vai mal na nossa vida e tirar propósitos, pedir perdão, convertermos-nos. Não é? Pois a Igreja nos diz que ninguém poderá dizer que não teve tempo para a conversão, porque a Igreja todos os anos, na Quaresma, neste tempo forte de conversão que é a Quaresma, chama-nos todos à conversão, precisamente. Não é? E como dizia o Papa recentemente, pois todos estamos chamados a converter-nos, eu em primeiro lugar. E depois ou seja, não há ninguém na Igreja que não precise converter-se, não há ninguém na Igreja que não precise da Quaresma. E tu e eu temos que ter esse desejo de conversão. Né? Temos que ter esse desejo de, será que eu estou a olhar para a vida com olhos de eternidade? Será que eu procuro administrar bem os meus bens, ajudar os outros, não deixar que o meu coração se apegue, lutar contra a tendência que tem para o egoísmo, contra a tendência que tem para o comodismo? Atenção que o amor não é um sentimento, é um serviço aos outros na caridade de Cristo. Né? Pois o rico podia dizer a Jesus, né, quando partiu, olha, não sentia nada pelo pobre, logo seria uma hipocrisia ajudá-lo, não tem nada a ver. Deus pedia que o ajudasse. Não podia ser-lhe indiferente, né? Lázaro, que estava à sua porta. Né? Mas ele nem o via, nem se preocupava com ele. Né? E isto, claro, é uma atitude própria de quem se deixa cegar pelo egoísmo, de quem não considera o outro como irmão, como igual a nós. Todos somos filhos de Deus, né? Todos valemos o mesmo diante de Deus, e por isso Deus nos pedirá contas a todos e também àqueles que nos deu o mínimo de condições para viver, né? Pois temos que agradecer ao Senhor, mas também o Senhor nos pedirá contas de como é que usamos os bens materiais que Ele nos deu, como é que administramos os bens. Né? Não somos donos absolutos, somos administradores e alguém nos pedirá conta dessa administração, que é precisamente Deus. Bem, vamos terminar pedindo a Nossa Senhora que nos ajude a meditar com calma nesta parábola do rico avarento e do pobre Lázaro e tirar propósitos concretos de conversão, de serviço aos outros, generosidade, de desprendimento dos bens materiais. Né? Jesus, que o meu coração não se apegue aos bens materiais, ao passageiro. E ao pedirmos isso, estamos a pedir a Jesus que o nosso coração seja generoso e que um coração que não está apegado aos bens materiais é muito mais fácil que veja as necessidades do próximo que passa ao nosso lado. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.